Olá, eu sou o Roberto Benetti Filho, sou advogado em Araras e nós estamos iniciando hoje o programa Poder da Justiça pela Expressão TV. Hoje eu recebo aqui como convidado o Dr. Marcos Vieira, Marcos Vinícius Vieira, nome correto dele, nome completo. Ele é advogado na cidade de Araras também. Ele é filho do nosso saudoso Norival Vieira, grande nome da advocacia ararense, e também presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional Araras. Então eu tenho uma grande honra de recebê-lo, Dr. Marcos Vieira, seja muito bem-vindo. Obrigado, Dr. Roberto Benetti. Obrigado à Expressão TV, é sempre uma honra participar do programa desse canal. A Expressão que é conhecida regionalmente, e eu acredito que o programa Poder da Justiça, debutando hoje, mas já com um longo caminho a ser trilhado aí, porque existem muitas pessoas, várias pessoas interessantes para serem ouvidas aqui. Marco, novamente é um prazer ter você aqui. Nós já somos colegas, amigos, colegas de profissão. Sim. Já há tanto tempo, e fortalecer a classe é sempre bom ter um nome forte. Você é o nosso representante da OAB, né? Novamente, os meus cumprimentos. Marcos, nós vamos aqui tratar um pouquinho da sua vida, como você iniciou sua carreira jurídica. Então, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente da sua trajetória acadêmica, né? Do seu idealismo com a advocacia. Bom, como você já disse, Benetti, na introdução, o meu pai era advogado, né? Faleceu em 2014, Norival Vieira. Eu sou nascido em Araras, minha mãe também é comerciante aqui na cidade. Eu sou filho da Marinês, né? Faz os vestidos de noivas. Eu comecei a minha faculdade de Direito na Universidade Metodista de Piracicaba, onde eu estudava eu e minha irmã também, a doutora Maria Paula é advogada. Depois acabei terminando a faculdade quando abri o Leme, então meu diploma é de Leme, né? Com muito orgulho. Sei que você também é formado lá. Tenho pós-graduação em processo civil pela PUC Campinas, pós-graduação em processo penal pela Escola Paulista de Direito. Sou advogado desde 2001, né? Então esse ano estou completando 20 anos de advocacia. E trabalho no mesmo escritório, né, onde comecei meu estágio lá com 18 anos, no mesmo escritório que era do meu pai, na Avenida Padre Atílio. Padre Atílio é onde eu morava, né, na Padre Alarico. E exerço a minha advocacia, né, como aprendi a fazer. Tenho mais, vamos dizer assim, o meu escritório é mais procurado, né, por processos penais. Então nós temos um pouco mais de atividade no processo penal. E procuro fazer advocacia como aprendi, entendeu? Aquela advocacia direta, advocacia com sempre tratando o cliente com respeito, mas com franqueza, né? Porque isso é importante no processo penal, né? Tratar o cliente com franqueza, né? E sempre expor as possibilidades para ele do que pode acontecer. Essa é a boa advocacia, né? Você trata o cliente com franqueza, né? Procura sempre a melhor saída. Nem sempre a melhor saída é aquela que o cliente desespera, mas às vezes é aquela que o direito melhor acolhe. Então, eu exerço minha advocacia e a OAB foi uma consequência, né? Às vezes eu me pergunto, por que você foi presidente da OAB? Eu falo, olha, eu acho que foi um caminho natural. O meu pai foi presidente da OAB lá atrás. Aí eu fui convidado para ser presidente da Comissão da Jovem Advocacia, ainda pelo Dr. Benedito Campos, né? Aí você acaba gostando da OAB e é um trabalho que a gente faz de maneira gratuita, ninguém recebe nada para ser presidente da OAB, nem diretor, nem nada. Mas é sempre gratificante poder
ajudar o advogado, né? A gente vive disso, tudo que eu tenho é da advocacia, então o que eu puder fazer para a advocacia, eu vou fazer. Doutor Marcos, eu vou voltar um pouquinho lá, o senhor contou já um resumo da sua história, mas eu vou voltar um pouquinho no início da sua carreira, Tá. que eu acho que é importante, né, até mesmo para você, porque você teve uma figura espetacular que foi seu pai, Dr. Norival Vieira. Então, eu acredito que ele tenha sido também uma inspiração para você na advocacia, porque você falou que trabalhou com ele lá desde os 18 anos. Sim. Então, eu acho que você vem seguindo os ensinamentos dele. Eu me recordo que meu pai nunca, assim, ele nunca me insistiu ou foi incisivo para que eu fizesse faculdade de Direito. Pelo contrário, né? Ele sabe das dificuldades da profissão, né? Então talvez ele sonhasse que eu fizesse outra coisa na cabeça dele, né? Quando a gente é jovem. E eu prestei vestibular muito jovem. Hoje em dia, né, com 17 anos, já estava dentro da faculdade. Então, com 17 anos é difícil eu saber exatamente o que você quer fazer da sua vida com 17 anos, né? Eu entrei na faculdade com 17 e acabei seguindo, não a orientação, mas eu já trabalhava, eu vivia o direito, eu escutava meu pai falar de direito, né? Então, para mim era uma coisa meio natural. Acabou embalando. Uma coisa meio natural, exatamente. Porque eu vejo que o direito ele é apaixonante, né? Ou você ama ou você odeia. Eu brinco que direito é igual bife de fígado, né? Quem gosta, adora. Quem não gosta, não pode nem o cheiro. Então, pelo que você está falando, você foi mais... Sim. Você foi contagiado pela advocacia, pelo direito. E na minha família, a gente sempre teve uma premissa que era trabalhar, né? Todo mundo sabia que ia ter que trabalhar, não tinha plano B, né? Eu acho que toda família, como na sua também. Sim. Teu pai falou, olha, tem que trabalhar. Né? Eu acho que é o único caminho para você conseguir as suas coisas é trabalhando. Então, pelo menos eu acredito e passo isso para os meus filhos também. Sim. Então, meu pai falou, olha, você vai ter que trabalhar. O direito é árduo, mas é gratificante. Né? Você... trabalhar com pessoas, né? O direito da área das humanas, para mim é gratificante, mas tem que gostar de pessoas, tem que saber lidar com pessoas. Então, como eu sempre gostei de conversar, eu sempre gostei de pessoas, então acho que foi o caminho natural para mim. Acabou embalando isso. E acabou se dedicando ao direito. Sim. Doutor Marcos, você já deu uma palhinha aí de que seu escritório atua na parte criminal, né? Sim. Eu sei do seu potencial e do seu profissionalismo, mas eu queria que você discorresse um pouquinho mais como foi essa questão aí da advocacia criminal. Olha, eu acho, né? Meu pai fazia o processo criminal, meu pai sempre foi um advogado que gostou muito de plenário de júri, né? E você sabe, na cidade não são muitos advogados que fazem, eu acho que aqui em Araras hoje que faz júri, nós temos 5 ou 6 advogados, né, numa comarca com 500. Então é uma coisa mais especializada. O direito penal, eu acho que o mais importante, como eu te disse, é a franqueza. Né? Às vezes me perguntam, né, aquela clássica pergunta, né? Mas como você consegue defender uma pessoa que comete um crime? Né? Eu falo, olha, se essa pessoa, se não tiver um advogado que faça essa defesa, o juiz não pode condenar, o promotor não pode acusar. Né? É fundamental no nosso direito, na nossa legislação, que a pessoa que seja processada tenha direito de defesa. Tem que ter um advogado. Né? E aí vem aquela outra clássica pergunta, mas se fosse alguém da sua família? Tem aquela resposta também. Mas se alguém da sua família vira e fala, pai, não fui eu que fiz isso. Pai, eu sou inocente. Mãe, eu sou inocente. Então, tem que ponderar os dois lados. A palavra tem que ser dada, né, a quem está sendo acusado. Se ele vai ser absolvido ou condenado, isso quem decide é o juiz. Né? A nossa profissão, o nosso dever como advogado, atuando na área criminal, é o quê?
que a vontade, que a palavra, que o direito da pessoa a se defender seja amplo e em todas as áreas, né? Então é isso que a gente tem que zelar. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Marcos Vinícius Vieira, advogado militante aqui na comarca de Araras. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Com toda a experiência conquistada ao longo dos anos, a Reveralto tem compromisso em evoluir sempre e investe em atender às necessidades dos clientes e supri-las com métodos e tecnologia que acompanham a constante evolução do setor automotivo, focada na inovação e em sempre oferecer um serviço de qualidade prestado por profissionais capacitados e constantemente buscando excelência em atendimento, tecnologia e respeito aos clientes. Reveralto, tudo que o seu veículo precisa em um só lugar. Reveralto, Avenida Padre Alarico Zacarias, 1350, Jardim Belvedere, Araras. Telefone 1935435866 e www.reveralto.com.br. Facebook Reveralto, Instagram @Reveralto. Sob a direção da farmacêutica e proprietária Sônia Avelar, a farmácia Nova Era já é tradição em Araras, oferecendo produtos de homeopatia, medicamentos fitoterápicos, produtos para alimentação saudável e muito mais. Com uma equipe capacitada, a Nova Era oferece produtos de alta qualidade, feitos em laboratórios próprios, como cremes, medicamentos em cápsulas e fórmulas homeopáticas. Farmácia Nova Era, cuidando da sua saúde e bem-estar dos seus clientes desde 1987. Rua Tiradentes, número 59, Centro Araras. Telefone 35413419 e o WhatsApp 981261167. Voltamos com o programa O Poder da Justiça e o entrevistado de hoje é o Dr. Marcos Vinícius Vieira. Dr. Marcos, nós falávamos no bloco anterior sobre o exercício da profissão, o exercício da advocacia propriamente dito. E o senhor disse que, especialista em direito criminal, né, falou um pouco sobre os direitos de cada cidadão, né? Inclusive o princípio da ampla defesa e contraditório, né, que todo cidadão tem direito a uma defesa. Sei que o senhor faz júri, né, é advogado aí de tribunal de júri. E existe um enigma, de uma forma geral aí para a população, sobre os casos que vão a júri popular, tá, né, como funciona um júri popular. Então fala um pouquinho dessa questão do júri. Vamos lá. O júri popular, ele é previsto tanto na Constituição Federal quanto no Código de Processo Penal para julgar os crimes cometidos contra a vida. Ou seja, o homicídio e a forma tentada e o crime de aborto, né? Então são crimes contra a vida e são para plenário de júri. Mas tem o crime, doutor, daquela pessoa que rouba e acaba matando a pessoa. Mas aí é um crime contra o patrimônio, o latrocínio. Que a consequência Exatamente, a consequência é a morte, né? Mas os crimes contra a vida vão para o julgamento do plenário de júri. E o que é o julgamento do plenário de júri? Né, Benete? É o julgamento onde o juiz togado, o juiz de direito, ele abre mão do poder que o Estado lhe confere, e esse poder é atribuído para 7 jurados que são pinçados da sociedade para julgar o semelhante que mora naquela cidade também. Então a pessoa que comete um crime em Leme, ela vai ser julgada em Leme por pessoas de Leme. A pessoa que comete um crime em Santos, ela vai ser julgada em Santos pelas pessoas pinçadas da sociedade de Santos. Então é um crime onde é um julgamento onde aquele
aquela máxima de que todo o poder emana do povo, realmente ali ele é explicitado, né? Porque o juiz pode comandar a sessão, e realmente ele o faz. Você já fez um plenário de júri, né? O juiz realmente, a ordem, quem mantém é o juiz, mas o veredito, culpado ou inocente, quem decide são as pessoas do povo. Então, é sempre prazeroso para mim, lógico, tenso, né? A responsabilidade de se fazer um júri é enorme, né? A pessoa está ali sendo julgada, né? Você tem que fazer o seu melhor. Agora, o resultado você também transfere para a responsabilidade daquelas pessoas. E esse é um instituto que não vai, embora alguns ministros de vez em quando tentam extirpá-lo, ele não vai ceder nunca. Primeiro que ele é inserido na nossa Constituição. E outra, né? Você vê em outros países, além disso, em países como os Estados Unidos, outros crimes são levados até o plenário do júri. Porque é importante a sociedade decidir, né? O crime contra a vida é um crime diferenciado, né? É um crime que a pessoa que comete nem sempre é um bandido contumaz, nem sempre é o ladrão ou a pessoa que visa dinheiro. Não, é um crime, né, diferenciado. Então ele tem que ser tratado de maneira diferenciada. É um crime que autoriza até a violenta emoção. São teses de defesa. Exatamente, um crime onde a pessoa sai do seu estado normal e a lei prevê isso. Então ele é um crime que deve ser tratado de maneira diferente, né? Não tão fria como o texto da lei de outros crimes, como o tráfico, como a receptação, como o assalto, o roubo, né? Eles têm que ser tratados pela letra fria da lei. O crime do plenário do júri julga um crime diferente, é o homicídio, como diz é o rei dos crimes, né? É o máximo que alguém pode cometer, é tirar a vida do outro. Então é um crime que tem que ser levado com muita seriedade. Eu faço todo o plenário de júri que eu faço é uma semana antes, sem trabalhar, só estudando. Estudo específico do só caso. Estudando. Simulo mentalmente todas as possibilidades que podem acontecer. Então é uma coisa que eu tenho uma vantagem também. Eu escolho os plenários que eu posso fazer. Eu faço júri somente particular. Agora aqui em Araras nós temos o Dr. Ivan Franzini, Dr. Tunes. Eles é que fazem os júris da assistência judiciária. Então, eu tenho uma vantagem de poder escolher os meus clientes. Se eu entendo que eu não quero fazer, eu declino. Agora, é uma audiência, é um procedimento que todos deveriam ver. Eu convido até a todos que têm interesse e curiosidade, o júri popular é aberto. Qualquer um da cidade pode ir lá assistir. E são poucas as audiências abertas, que as pessoas do povo comum podem ver. Então o júri e se informe quando tiver, é interessante. E até eu tenho essa premissa comigo, você me corrija se eu estiver errado, que todo advogado deveria fazer um plenário de júri. Porque é ali que você expõe todos os seus sentimentos e emoções da advocacia. O advogado se expõe por completo porque ele está ali para fazer uma defesa daquele seu cliente para a sociedade, que é o conselho de sentença, os jurados que vão julgar. Alguns colegas falam assim, o júri é um teatro. Jamais. Jamais. O júri é uma audiência onde envolve muita técnica. Ali ninguém está encenando nada. Aquilo é técnica. Só que no júri não é depois ele falou uma coisa. Não, tem que ser na hora. Se você não tiver ligado na hora, passou. Mas pegando um gancho que você fala que não é um teatro, muito embora
o senhor considere que não há um teatro, mas a gente sabe que pode acontecer várias situações que podemos dizer que seja cômica no plenário do júri. Os ânimos afloram. Os ânimos afloram, né, Benete? A gente, né, difícil, a gente além de ter o dever de defender nosso cliente, né, às vezes os ânimos se afloram, né? As discussões... O embate entre promotor e defesa, acusação e defesa. A gente vê agora, né, com os canais da internet, a gente vê, infelizmente, a gente vê colegas, tanto promotores quanto advogados, que acabam saindo em vias de fato, né? É um negócio que tem que se controlar, porque você está defendendo a vida de alguém. Aquilo ali é técnica, não é? Sim. Eu posso te contar uma experiência e quero que você conte uma sua depois. Tá. Eu não participei, mas eu assisti um júri em que o colega defensor, advogado, ele para fazer a defesa do réu, do cliente dele, ele acabou dando uns tapas no cliente dele para ver se o cliente reagia. Né? E foi até uma situação. Eu me recordo, porque se não me recordo, eu estava sentado uma ou duas cadeiras do seu lado nesse júri. E aí, inclusive, o promotor, foi até engraçado, porque o próprio promotor acabou intervindo para o presidente da sessão e falou: excelência, o advogado está batendo no cliente. Né? Realmente existem, como eu te falei, o júri não existe... Não existe um script, né? A gente tem que trabalhar dentro do profissionalismo, mas tem alguns colegas que acabam, né, extrapolando, como promotores também extrapolam, né? Então, há de se achar uma linear entre fazer a defesa técnica, impostar uma voz. É inevitável, né, Benete, você elevar uma voz, fazer uma encenação de gestos. Eu gesticulo bastante. Agora, tem que ter bom senso, né? Como em qualquer audiência, né? Com certeza, não tenha dúvida. Tem que ter bom senso. Bom, nós estamos aqui no programa O Poder da Justiça e o entrevistado de hoje, o Dr. Marcos Vieira. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos em seguida. Sofisticação, bom gosto e muita qualidade é o que oferece aos seus clientes a designer de interiores Fabiana Zanqueta, uma das mais conceituadas profissionais na atualidade. Além de imprimir toda a sua competência nos projetos, Fabiana tem um grande suporte da sua Zedecor Móveis, uma referência quando o assunto são móveis modernos e que acompanha as últimas tendências no setor há mais de 40 anos. Fabiana conta com uma equipe capacitada e treinada para atender com excelência os seus clientes, pois ela sabe que trabalhar com os sonhos, e isso ela leva muito a sério. Zedecor Móveis, a maior e mais completa loja de todo o estado de São Paulo. Rua Júlio Mesquita, 347, Centro, Araras. Telefone 1935510505 e WhatsApp 19971091781. Instagram, @Zedecor Shopping Móveis e www.zedecor.com.br.
Estamos de volta com o programa O Poder da Justiça, com o nosso entrevistado de hoje, Dr. Marcos Vinícius Vieira. Dr. Marcos, nós falamos um pouquinho da trajetória do senhor, do exercício da profissão, mas agora eu queria falar um pouco com o senhor sobre a Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos lá. O senhor já está no segundo mandato como presidente da Ordem, né, da seccional Araras, da subseção Araras, né? 50ª subseção. 50ª subseção Araras. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente sobre a experiência do primeiro mandato, né, que foi de 2012. 2013. E agora, né, que o senhor está como presidente. Benete, a OAB, como eu falei lá no primeiro bloco, eu gosto sempre de deixar claro que a gente não recebe remuneração alguma por isso, né? É totalmente gratuito, né? O nosso tempo, tanto o meu quanto eu gosto de agradecer também a minha diretoria. Claro. Sou eu, Dr. Fernando Bueno, Dr. Maurício Marangoni, Dr. Abílio Sérgio Estival, Dra. Débora Malamã, né? Que ali, se não fossem os 5, ninguém conseguiria sair do lugar. E agradecer desde já também, eu sempre esqueço, meninas da OAB, muito obrigado para vocês, viu? Vocês são o braço direito e o esquerdo daquela casa do advogado. Bom, vamos lá. Eu entrei na primeira gestão em 2012, foi uma coisa que me marcou muito, né? Porque foi a introdução do processo digital. Você lembra muito bem disso, sim, né? A gente chegou a trabalhar muito com o processo de papel, processo físico. Então a gente tinha um contato muito grande com os advogados, porque a gente ia no fórum, a gente encontrava no corredor, no balcão, consultando processos. E era um tempo muito bom, né? Porque a gente aprendia, tinha sempre os advogados mais velhos que a gente ia perguntar. Revia os amigos, batia papo, trocava experiência. E perguntava mesmo, né? Eu acho a advocacia uma classe muito nobre para isso, né? Eu sempre vejo os mais velhos ajudando de maneira fiel, de maneira correta os mais novos, sabe? Pelo menos eu sempre tive esse apoio, eu acredito que você também. Sim, sempre que precisou perguntar para um colega mais velho, falou, doutor, como é que faz isso? Ele sempre te mostrou os caminhos corretos. Então eu acho isso a advocacia muito nobre. Aí, mas em 2012 entrou o processo digital, né? Quem tem um pouco de afinidade com informática, internet, foi fácil. Tirou de letra. Agora, Benete, nós tínhamos advogados que faziam as petições ainda na máquina de escrever, né? E isso foi desafiador para a gente, porque eu tive que pegar muito colega com um pouco mais de idade, sentar na frente do computador e falar, não, doutor, não, eu vou parar. Não para não, é fácil, o senhor vai ver como é que... E hoje eu vejo eles fazendo com uma facilidade enorme. Aí na segunda gestão, não só a advocacia, como o planeta Terra inteiro, né? Tem aí a pandemia, né, do Covid, onde não se sabia muito bem o que ia fazer, o fórum fechou as portas, né? Tanto que está em trabalho remoto até hoje. E nós tínhamos que dar continuidade à prestação do serviço, né? Porque uma das funções da OAB Araras, onde não tem a Defensoria Pública instalada, é levar à população os serviços da advocacia para aqueles que não têm condições de arcar o advogado particular. Assistência judiciária gratuita. Exatamente, né? E nós não podíamos simplesmente fechar, né? As ações de alimentos, as buscas e apreensões, os processos criminais, né? O direito de família não para, né? A vida não para. Parou. Não, então nós fomos nos adequando e graças a Deus nós conseguimos levar esse trabalho adiante, né? Preocupados como todo mundo, né? Você também tem seu escritório, você atende as pessoas. O advogado, né? Embora a gente não seja profissional da saúde, eu entendo que a gente não parou. Eu vejo a advocacia não parou, né? O teu escritório está aberto porque tem coisas que são emergenciais na nossa profissão, não tem como parar. Então, nós conseguimos fazer esse trabalho ao longo desse ano e, se Deus quiser, logo voltaremos à nossa normalidade. Doutor Marcos, a OAB hoje ela atende, como o senhor falou, a população carente com a assistência judiciária gratuita.
que eu também vejo que talvez é o maior papel hoje da advocacia em prol ao cidadão. Certo. Pelo menos por enquanto que nós não temos aqui no município a Defensoria Pública. Como que está funcionando o serviço? Até mesmo para deixar um recado para a população. Vamos lá. Eu gosto sempre de quando eu venho em meios de comunicação, ainda mais a Expressão TV, que é gigante de acessos na rede. Eu gosto do rádio, às vezes eu vou na Fraternidade FM, ou na Gospel, ou até na AM. Hoje estamos funcionando da seguinte maneira: de segunda a quinta, em razão da pandemia, Benetti, nós estamos distribuindo 20 senhas. Para quê? Para que não haja realmente aglomeração. Né? Nós conseguimos, dentro da nosso espaço físico, manter o distanciamento das pessoas. Um advogado e uma funcionária estão fazendo a triagem. Porque o que acontece? A pessoa chega lá procurando um advogado para ingressar com uma ação. Mas muitas das vezes, você já fez várias triagens, você sabe como é que é, a pessoa vai lá com uma dúvida. Só para uma orientação. Exatamente. E ninguém vai se refutar a dar uma orientação, porque a gente está lá para isso mesmo. Né? Então eu recomendo que quem precisa realmente chegue um pouquinho mais cedo, pegue as senhas de segunda a quinta, né? A gente distribui 20 senhas, porque é o que a gente conseguiu, dentro do nosso espaço físico, manter as regras da vigilância sanitária. Para respeitar. Para respeitar distanciamento, né? A gente adaptou as mesas com acrílico para que não haja contaminação por saliva. A gente tem o álcool, a gente tem a caneta que a gente deixa... Cada um tem a toda a troca a gente higieniza, né? Então a gente está tentando manter o nosso atendimento, com a ajuda dos colegas também, que pouquíssimos não se recusaram a fazer. E a gente já adiantou, quem é de grupo de risco, a gente não vai fazer triagem, vai continuar atendendo, mas não precisa fazer a triagem. Uhum. Então é isso, a gente está atendendo de segunda a quinta, 20 pessoas por dia. E te garanto que todo dia tem gente. Doutor, e para o advogado? A OAB está dando uma assistência nessa época aqui de pandemia, de orientar? Sim. Nós tivemos pela seccional, né? Dr. Caio Augusto, presidente da OAB estadual. Nós tivemos um auxílio, né, emergencial para os advogados que realmente estavam em situação difícil, né? Teve uma filtragem lá para se chegar a um valor e os quesitos para se ter direito, né? E outra coisa que a gente fez também, que eu queria deixar, a gente fez uma sala de audiência digital e com orientação. Então, para os advogados da comarca que não conseguiam se adaptar à nova realidade das audiências audiovisuais, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, a OAB tem uma sala pronta e profissionais treinados para isso. Ótimo. A gente acabou nem falando sobre teve esse detalhe a tramitação também de processos, mas hoje todas as audiências são por teleconferência. Isso, não tem mais audiência presencial. Difícil. Então a OAB se programou para isso, para os advogados que precisam. Exatamente. Isso é importante, né? É o que a gente pode fazer, ajudar o advogado a advogar. É essa a principal função da OAB. Porque tem muitos que a gente sabe que não tem um espaço apropriado, até mesmo para receber o cliente, ou Sim. não tem dúvida de como fazer, manusear os equipamentos. Né? Como eu te falei, como a transição do processo digital foi um marco, a transição das audiências presenciais para as audiências audiovisuais também é outro marco na história da advocacia e irreversível. Isso acaba, com o tempo, vai acabar auxiliando até os advogados, porque você consegue fazer a audiência do próprio escritório. Né? Sim. Evita ir ao fórum, evita tempo. Você pode otimizar o seu tempo dentro do seu próprio escritório com isso. Sim, é uma realidade, né? Quando estávamos conversando um pouco antes da entrevista, é uma realidade que o próprio Tribunal de Justiça já tinha intenção de implantar e a pandemia veio como uma mola propulsora para que isso aconteça e não vai se reverter mais. Tá? Isso vai ser permanente.
Bom, nós estamos aqui no programa O Poder da Justiça, com o entrevistado Dr. Marcos Vinícius Vieira. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos para o nosso último bloco. Atendimento digno, humano e com muita responsabilidade. Assim é a família Consone, que nasceu da paixão em acolher e prestar serviços funerários com qualidade, respeito e atenção com as pessoas que passam por este momento difícil. A Consone é referência em toda a região, pois investe constantemente na qualidade dos serviços e no bem-estar dos seus associados. O plano que combina com as necessidades da sua família está na Consone Assistência Familiar. Rua Gerolamo Gaino, número 33, Jardim Fátima, Araras. Telefone 3547-6100. Site www.consonefunerais.com.br. O Pet Shop É o Bicho é uma das mais completas lojas do setor de pet de Araras e se mantém no firme propósito de oferecer o que há de melhor e mais moderno no seu segmento. O Pet Shop É o Bicho conta com um grande diferencial, a qualidade no atendimento, uma grande variedade de produtos com marcas consagradas no mercado, acessórios, farmácia, veterinária, perfumaria, rações em geral e o que é mais importante, uma equipe comprometida com ótimo atendimento, além de contar com disque entregas. Pet Shop É o Bicho conta com 2 lojas em Araras. Loja 1, Avenida Melvin Jones, 1052 e 1062. Jardim Fátima. Telefone 19-3542-9575 e 3541-6992. E Loja 2, na Avenida César Lacerda de Vergueiro, número 203. Centro. Telefone 19-3541-1242. Estamos de volta com o nosso programa O Poder da Justiça e eu vou direto com o nosso entrevistado, o Dr. Marcos Vinícius Vieira. Doutor, nós sabemos que a OAB é uma instituição de uma importância gigante para o Brasil e que se fala muito em ela ser apolítica, mas não tem jeito. Diretamente ela está ligada com a política do dia a dia. Nós vemos alguns acontecimentos aí sobre a classe advocatícia envolvendo governos, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, municipal até menos, mas a gente vê que existe aí algumas peculiaridades. Eu gostaria de ouvir do senhor um pouquinho sobre a opinião do senhor, sobre um pouco sobre a opinião da própria OAB, para a gente tentar desmistificar isso daí. Tá. E até mesmo saber, seja em nome da instituição ou seja em nome do Dr. Marcos, o que entende sobre a política que nós estamos vivendo hoje, de Plano São Paulo, decreto municipal, vacina Covid, autorizando agora os municípios e estados a comprarem vacina, mesmo que ela não seja aprovada pela Anvisa, mas seja aprovada por algum órgão internacional. O que o senhor acha dessas questões? Bom, Benetti, eu entendo que o advogado é um ser político, né? A advocacia e a política sempre vão andar de mão dadas, né? São inúmeros os colegas, meu, seu, seja no âmbito municipal, federal, estadual, que acabam ingressando na política. É inevitável, o advogado é um ser político, né? A política envolve legislação e o advogado respira legislação, né? Então a gente, inevitável se dizer que eu não gosto de política. Quem não gosta de política não vai fazer advocacia, não vai ser, pelo contrário, não vai fazer direito e não vai ser advogado, porque é inevitável. Agora, no tocante à OAB, vamos lá. Talvez uma coisa que as pessoas não sabem, né? O advogado, ele escolhe o seu presidente estadual. Mas nós, que somos uma classe que deveria ser
o balaústre da democracia, não votamos para o nosso presidente federal. Ou seja, o advogado escolhe o presidente estadual, e é uma eleição disputada, você sabe disso. É uma eleição onde temos 250 subseções no estado de São Paulo, ou seja, nosso estado, a OAB São Paulo é maior que a soma de todas as OABs do Brasil todo, né? A OAB São Paulo é uma instituição muito forte, muito consolidada. E nós elegemos o nosso presidente estadual. Já o presidente federal, que hoje é o Santa Cruz, né, Felipe? Quem vota são os presidentes dos estados, né? Quem o escolhe lá. E lógico que não é proporcional, porque se fosse pelo número de inscritos, São Paulo ia sempre ter uma vantagem, porque nós somos o maior número de advogados da federação. Então é difícil falar assim, eu vi o presidente da OAB Federal falando isso ou falando aquilo, ele é de um viés diferente do presidente da República. Então a advocacia é contra o presidente da República. Não, né? Eu não vejo dessa maneira, porque eu entendo quem colocou o Felipe Santa Cruz lá. Não foi o advogado de Araras, não foi o Marcos, não foi o Roberto Benetti que escolheu. Então, é algo que está sendo revisto, né? Eu acho que o voto para presidente da OAB Federal tem que ser direto. Tem que ser direto. Né? Nós somos uma classe, como disse, a advocacia e a política andam de mão dadas. Não faz sentido nós, como defensores da democracia que somos, advogados, talvez a última barreira, né, de luta mesmo, direto do cidadão, não faz sentido nós não podermos escolher o nosso representante federal. Então, vê-se muita polêmica entre esse atual presidente da OAB e o governo, né? Estão sempre trocando farpas, né? Então eu quero que as pessoas saibam que o presidente da OAB Federal não é o retrato da advocacia, tá? Não fomos nós, advogados, que o colocamos lá. Pincelando aí rapidamente a questão do Plano São Paulo, vacina. Sim. Eu vi, acho que você até me alertou, recente, acho que foi anteontem, o STF autorizou, né, que os municípios e os estados adquiram a sua vacina, né? E essa, por exemplo, o STF autorizou por quê? Porque a OAB ingressou com a ação. Né? Você sabe melhor que eu, o judiciário não se manifesta de ofício. Precisa ser provocado. Né? E quem ingressou com essa ação foi a OAB. Então a OAB, além de prestar serviços, como você falou, daquela mãe que não está recebendo alimento, comida, tem que ser para agora. Né? Não pode esperar. Não pode esperar. Também, em âmbito federal, exerce algumas ações importantíssimas. De forma geral, para a cidadania. Mudou o cenário. Né? Uma ação que a OAB entrou. Então, eu tenho muito orgulho, como eu sei que você também tem muito orgulho de fazer parte da OAB. Advogar para a gente é penoso, mas gratificante. Tá? Doutor Marcos, nós teremos muito mais assuntos para tocar aqui. Eu queria... Para falar. Mas eu queria que você fizesse algumas considerações o senhor acha interessante. Eu tenho que agradecer primeiro a você pelo convite, amigo de longa data, amigo de balcão do fórum, né? Nos tempos que nós nos encontrávamos. Começamos a advogar mais ou menos na mesma época. Quero agradecer demais a Expressão TV. Desejo sucesso a esse canal, que eu tenho certeza que nasceu já com um caminho enorme a ser trilhado. Agradecer a Márcia Cunha pelo trabalho que ela exerce há não sei quantos anos à frente da Expressão, mas uma profissional de extremo respeito. 29 anos. Maravilha, maravilha, parabéns. Legal. Obrigado, eu que agradeço, doutor Marcos, do senhor ter aceito o nosso convite e vir participar do nosso programa. Né? E desejo sucesso
ao senhor. E Já sei que tem, mas desejo ainda mais e sempre. Eu desejo sucesso maior ainda ao programa Poder de Justiça. Tenho certeza que vai ser o primeiro de vários. E tomara que você, Benetti, continue com essa vontade de transmitir a informação, que isso é muito importante. Legal. Bom, eu quero aqui agradecer aos internautas, quero pedir para que eles nos acompanhem, se inscrevam em nossos canais e que fiquem antenados nas próximas entrevistas, né, para que a gente vai sempre trazer um convidado diferente aqui da área do direito, que vai trazer informações relevantes a todos. Lembrando que o nosso Instagram, @expressãoararas, YouTube, youtube.com/expressãoararas, o Facebook, Expressão Araras, Twitter, @expressãoararas e o nosso site, portalexpressão.com.br, portalexpressão.com.br. Se inscreva e fique ligado nas próximas entrevistas. Eu agradeço a todos e até breve.